Bom, paixão por carros, acho que, sei lá, como todo mundo começa na infância, né? A gente tem, recentemente participei de um quadro lá no Ronivon, né? Eu comentei com ele que a minha começou na maternidade, né? Meus pais tinham um Charger RT na época e diz a lenda, né, que eu parei de chorar quando ligou o V8 só para ouvir o 318 lá roncando, né? Enfim, eu acho que é uma coisa que começa na infância, né? Desde muito cedo já comecei a notar carro na rua, né? E meu irmão, a gente fazia umas brincadeiras, né? Ah, esse carro é seu, esse é meu, aquela coisa toda, né? E, e é engraçado porque daí vai com a sua experiência, né? Em casa também, meu pai gostava muito de carro e teve que passar TS, teve algumas coisas legais. Na família teve muita caminhonete também, não em casa, mas tio, né? Então eu também gosto muito de picape, né? Que é um outro segmento e eu gosto muito de picape e me identifico bastante, né, com esse estilo, né? Eu tive a oportunidade de andar, eu fui uma criança feliz, né, no sentido automotivo da palavra, né? Então teve tio na época que tinha GR3, namorado da tia que tinha Gol GT, enfim, Monza SR, eu tive a oportunidade de andar nesses carros quando eram novos, né? Então tive uma infância bem marcante do modo automotivo, né? Além de coleção de carrinho, de brinquedo, Máximos, Colossos, coisas todas de criança, né? Pegasus também o pessoal tinha na época, né? A gente fazia uns rachas lá de Colossos e Pegasus, que era bem legal. Mas acho que é meio por aí, começa na infância e daí a coisa depois vai crescendo, né? Só piora, entre aspas. Então foi engraçado, porque a gente, quando foi o ano 2015, né, a gente resolveu com meu irmão que a gente ia comprar um carro antigo, né? Já está há muito tempo na área, frequento o Alfa Romeo, tal, BMW Clube, BMG. O pessoal sempre falava, você faz matéria com um monte de carro antigo, né, um monte de carro clássico e não tem nenhum, né? A gente começou a procurar e, curiosamente, tinha feito matéria com esse carro em 2013. A gente, acho que era, sei lá, no 8 da noite, 9, a gente entrou lá no Mercedes Clube, nos classificados, e daí a gente viu esse carro lá com as fotos da matéria, inclusive. Daí eu liguei para o proprietário Baroni, que é um amigo já de alguns anos, e daí ele falou, putz, estou vendendo, você não quer vir aqui agora, né? Tipo, 10 da noite, né? Eu fui na casa dele, cheguei lá 11 horas, sei lá, a gente ficou conversando até 1 da manhã na garagem. Ele tem uns outros carros também, né? Tinha SLK, tem 911, mais clássico, né? E no fim deu certo, fechamos o negócio, né? Mas saímos 1 da manhã, né? 1 da manhã ele virou pra gente e falou, agora eu quero ouvir sua proposta, né? 1 da manhã, né? É um cara bem divertido, né? Mas enfim, daí deu certo e então vai fazer quase 3 anos, né, daqui a pouco. E é legal, 190, assim, eu me identifiquei muito com o carro. Meu irmão sempre gostou de Mercedes, a ideia dele desde o começo era... Eu gosto muito da classe S dos anos 70, que é a geração W116, a W126 que veio depois também, que é a classe S dos anos 80, né? Que para os puristas da Mercedes, para muitos aliás, é o melhor Mercedes produzido até hoje, né? A classe S dos anos 80. E então, meu irmão sempre gostou de Mercedes, sempre que falava de carro antigo, ele falava, quero comprar um Mercedes e tal. Eu particularmente não era o maior fã de Mercedes, gostava dessa precisão, né? Mas achava sempre a Mercedes um carro mais conservador. De fato, são conservadores e isso faz parte da história da marca. Mas depois de comprar o carro e tal, acabei me apaixonando e me identifiquei muito com a Mercedes-Benz, com a marca, e não só por esse ser um carro esportivo, né? Mas a Mercedes tem realmente uma história muito rica, né? Desde o primeiro automóvel, são precursores e tal. E tem uma vertente esportiva, né? Tem um braço esportivo, tem um braço de luxo, então eles conseguem mesclar bem, muitas vezes, uma coisa refinada com a esportividade. Bom, aí chegamos na versão Cosworth, realmente que é algo um pouco diferente, né, da 190 comum. A 190 começava, salvo engano, 1.8 e até 2.6, que é um 6 em linha. E nesse sentido eles criaram uma versão esportiva. Eu costumo dizer que ele é um esporte fino, né? Ele é um carro que você olha para ele, não é aquele carro que você fala, putz, né, tipo um M3 E30, digamos assim, né? Você olha o M3 E30, ele é um carro que tem um body kit, né? Ele é mais largo, tal. Ele é um carro um pouco mais agressivo dinamicamente, esteticamente, melhor dizendo. O 2.3 16, ele é um carro 4 portas, ele parece um sedã mais pacato, né? Ele tem essa ideia de esporte fino, mas eu gosto particularmente disso, né? E é um carro legal porque em 83 a Mercedes fez um marketing muito grande quando lançou essa versão. Em 83 eles estabeleceram um recorde na pista de Nardo, eles rodaram 50 mil quilômetros com 3 carros em 201 horas. 201 horas, 43 minutos e 30 segundos, é até uma média oficial. Tanto que lá no circuito de Nardo, lá na Itália, tem uma placa, né, nesse dia, tem uns vídeos de época também. Aquela versão ela tinha um escape mais direto, tinha um pouquinho mais de potência.
tinha umas coisinhas a menos, mas era praticamente o mesmo carro de rua, né? E a ideia deles foi mostrar que o carro estava chegando ali com tudo, né? Era um saloon, como eles chamam lá, um sedã mais compacto, porém esportivo também. E o que é legal desse recorde de Nardo de 83 é que 201 horas, né? Que essa geração é chamada W201, precursora da classe C atual e tal. Bom, 84 foi um ano que não dá para esquecer, uma coisa até inimaginável hoje em dia. A Mercedes fez a Corrida dos Campeões para a inauguração do traçado novo de Nürburgring e daí, como o próprio nome diz, eles chamaram os campeões mundiais de Fórmula 1 para correr lá. Hoje em dia eu digo que é impossível porque cada piloto está tão preso comercialmente com as marcas, né, que seria impossível fazer um lançamento de um carro e chamar pilotos, né, para correr ali. Bom, e daí a ideia foi reunir Niki Lauda, o James Hunt, né, que ainda estava vivo naquela época, e James Hunt, né, com a história dele completamente doida, né, mas enfim, é um cara marcante. E aqui no Brasil iria o Emerson Fittipaldi, ele foi convidado. Ele não pôde ir e mandou um novato no lugar dele que chamava Ayrton Senna. Né? Simplesmente, vai no meu lugar ali só para ocupar um lugar no grid, enfim. E como a gente sabe, historicamente, eu tenho até um vídeo na íntegra dessa corrida, foi uma corrida curta, ela durou acho que 20 minutos, meia hora, uma bateria curta, né? Os carros eles eram originais, tinham apenas um banco concha, né, um alívio de peso, roll cage, essas coisas, né, de segurança. E o Senna chegou em primeiro e o Niki Lauda em segundo, ou seja, o cara chegou agora aqui na Fórmula 1, corria na Toleman na época, né, e já vence todo mundo que foi campeão e tal. Enfim, ele começou a carreira dele ali nesse sentido internacional. Já tinha uma carreira no kart, que a gente já sabe, né, e tudo mais. Mas ele não era conhecido internacionalmente. Depois dessa Corrida dos Campeões, passaram a ver ele com outros olhos, né? E a gente veria muito mais aí nos anos seguintes a Fórmula 1. Então o que eu acho legal do Cosworth é que ele ficou marcado por causa disso, né? E tecnicamente falando, a Cosworth fez um serviço legal de cabeçote, porque ele tinha um 2.3 normal, eles desenvolveram 16 válvulas, né? E o que é legal, se olhando esse carro, na minha parte mecânica, o escape dele já é dimensionado, né? Então ele já tem uma veia esportiva, né? E o próprio interior também, esses bancos a recaro, os bancos individuais esportivos atrás, ele tem umas coisas que, digamos, chamam a atenção quando você tem um olhar um pouco mais atento para um carro esportivo. E o que eu falo da técnica alemã, que eu acho sensacional, é justamente quando a gente olha esteticamente esse carro, para-choque, body kit, esses espólios laterais, né, as saias, elas parecem estéticas, sem dúvida, são estéticas, diferenciam uma versão da outra, mas elas são extremamente técnicas. O coeficiente aerodinâmico dele em túnel de vento ele é bem melhor do que o 190, do que as outras versões. Então por isso que eu falo, o carro alemão ele tem uma técnica, né? Então o cara estético, ficou legal, você pega um Porsche GT3 hoje, né? Todos os carros, até o formato da asa e tudo tem um sentido, a asa subia, né, 120, toda aquela coisa, que já é uma tecnologia mais antiga, né, começou nos anos 90, mas, falando isso nos Porsches, né, mas é legal porque o alemão tem muita técnica para fazer o carro, né, tudo que você pode imaginar, acho que tem uma batedeira alemã, tem uma técnica dessa para virar melhor ali, sei lá. E o que é legal desse carro, então, justamente, acho que a paixão está justamente nisso, né? Ele tem essa característica dele. Quando nós compramos o carro, ele estava bem conservado já. Segundo o Og Pozzoli, até que é um colecionador famoso aqui, tem muitos carros, uma frase que é atribuída a ele, ele fala que o carro de procura, né? E é curioso, realmente nesse caso, já fiz a matéria com ele, 2 anos depois, deu certo de adquiri-lo, né? E é legal porque o Cosworth ele é um carro discreto, digamos, né? Mas ele tem diferencial de deslizamento limitado, ele tem umas coisas assim de carro esportivo mesmo, né? Tanto que o comportamento dele estrada é muito bom, é um carro que você consegue andar rápido com ele e te transmite muita segurança para dirigir, isso que é muito legal, né? Eu acho que os carros da década de 80 em diante, eles têm uma dinâmica muito de carro atual, eles são mais parecidos com os carros atuais do que se você guiar, por exemplo, um carro dos anos 70, né? Que tem uma outra dinâmica, são legais também, mas é um pouco diferente. Troquei pneu, fiz umas coisas assim, né? Voltei à medida original, né? Esse perfil baixo, ele tem suspensão pneumática, umas coisas próprias, né, que mantém o carro nivelado sempre. E também uma coisa que eu fiz recentemente, no mês passado,
que é uma coisa que eu acho que é a alma dos Cosworth, é o ronco, né? É um carro que ele tem um motor 4 cilindros. Ele tinha, na verdade, quando saiu, 185 cavalos, né? Mas em 88, que é o ano desse, foi o último ano antes de mudar para a versão de 2,5 litros, que tem, se não me engano, 194, 201 cavalos. Ele tinha 3 opções de motorização. Tinha uma versão americana com 167, uma alemã de 185 e tinha uma outra alemã que tinha um 177, mais ou menos 175. Pelo que eu vi desse carro, ele tem mais ou menos essa potência. Eu passei ele até no dinamômetro, deu 163, 165, se não me engano. Ou seja, nesse tempo todo ele perdeu pouca potência, digamos assim. E estava com o escape errado também. Furou um dos abafadores um tempo atrás. E daí fui trocar, né? E descobri que o escape estava errado. Estava um escape de outro Mercedes, outro modelo da Mercedes. Um dos proprietários, ele, sei lá, deve ter ido trocar e falou, quero botar algo da Mercedes, né? E quando eu fui fazer o escape foi legal porque, justamente, ele me falou, você quer que tipo de escape? Você quer fazer que tipo de som? Eu falei, eu queria um som um pouco mais aberto, tal, mudar um pouquinho, né? Daí ele falou, putz, vai ficar muito aberto, né? Se você fizer 2,5 polegadas, o som talvez não fique tão legal para o que você quer. E daí, justamente, eu resolvi seguir o que o engenheiro alemão pensou para esse carro. Já tinha um coletor mais dimensionado, falei, vamos fazer a mídia original, com abafadores um pouco menos restritivos, digamos, né? Então ele tem os abafadores, né? É um carro que andando normalmente ele não tem um ronco forte, mas ele mantém a essência Cosworth. Quando você acelera, o ronco dele aparece, é um mini DTM, eu costumo brincar, né? Apesar do DTM ser o 2.5, mas enfim. Então eu acho legal, ele é um carro, como eu falei, um esporte fino, né? Tem um carro discreto, quando você pisa ele tem um som um pouco mais grave, que é o que eu estava buscando, né? Não perder o torque em baixa e tal. E a última coisa legal, tem o câmbio, né? O câmbio dos Cosworth mais conhecido é o Getrag, né? Com a primeira para trás, que aliás o M3 E30 usava o mesmo câmbio, né? Esse exemplar é automático, né? Quando a gente foi procurar, a gente achou um manual. O carro muito sambado, muito ruim, tinha que fazer um monte de coisa, enfim. Eu falei, não dá, né? Realmente eu quero um carro para curtir, né? As coisas você vai fazendo quando aparecem, logicamente. E daí apareceu esse que eu já conhecia, né? Ele é um câmbio mais conservador, que a Mercedes usava em toda a linha, mas como esse é um carro leve também, então o casamento peso, potência e o câmbio acaba funcionando bem, né? Nos kickdowns ele vai mudar a marcha lá nos 6.500 mais ou menos, né? Então é um carro que dá para você brincar bem também, dá para você tração traseira, né? Tal, dá para sempre se divertir com ele também. E nessa versão realmente ele tem um desempenho muito legal. E outra coisa que eu gosto, sempre gostei, porque em casa teve Passat TS, né, esses carros, e até fazendo um comparativo que é bem analógico, né, ele tem aqueles mostradores embaixo, né, então tem pressão de óleo, tensão de bateria. Mas uma coisa importante para ter em carro antigo, carro clássico, é a tensão da bateria. Você tem que realmente ter esse medidor, porque eventualmente você tem que trocar um alternador, alguma coisa, ele te mostra ali, né? Você já vê que não está carregando, tem alguma coisa errada, né? Então esses mostradores analógicos são bem legais, eu acho que é um charme a mais pro carro, né? Aí você sai à noite, fica tudo aceso embaixo e tal. Eu acho que dá um toque legal também. Daí criei o grupo Mercedes Cosworth Clube Brasil. A gente bolou a ideia, tem um designer, né, o Eduardo Foresti no grupo, ele bolou esse logo, né? E ficou legal porque ele conseguiu reunir no logo o Cosworth, o símbolo Mercedes, enfim. Então não é um clube propriamente dito, né, mas é uma confraria de amigos, né? Chegaram mais ou menos uns 30 carros desses, mais ou menos aqui no Brasil, pelo que a gente fez um levantamento, e atualmente deve ter uns 20 rodando, um pouquinho menos talvez, né? No grupo a gente tem modelos diferentes, né? Tem um membro do grupo, por exemplo, que ele tem um carro que ele vai em track day, né? Então o dele tem escape 2,5 polegadas, tem monoblock 17, mas pro carro dele eu acho que ficou perfeito, né? A roda 17 e o escape mais, né? Porque a proposta dele é diferente, né? E uma coisa que eu acho legal, por isso que eu nunca uso esse carro durante a semana, é que justamente o carro clássico, ele te dá algo que é interessante, que é a sensação da primeira vez de andar nele. Eu acho que eu procuro preservar, procuro sair uma vez por semana, 2, né, no sábado e domingo. Às vezes viajo, às vezes tem alguma matéria, estou viajando, ou tem alguma gravação, e eu não saio com ele.
Mas quando eu vou sair com ele, tiro a capa, é um certo ritual, né? Você tira a capa, olha um pouco para ele, conversa ali, aquela coisa de quem gosta de carro, parece coisa de maluco, né? Ligo lá a chave geral. Quando eu saio para andar ele é como se fosse sempre a primeira vez. A sensação, eu preservo essa sensação ao máximo, né? Então só dia de semana eu uso ele eventualmente quando tem que levar para fazer algum serviço, alguma coisa assim, né? Trocar alguma coisa, enfim. Mas é legal preservar a sensação do carro clássico de ser algo especial, né? Não vira algo rotineiro, né? Então acho que essa é a mágica do carro clássico para mim.